Juízes, capítulo 15, de 1 a 20. Por que eu lerei, meus irmãos, o capítulo todo? Porque fica de melhor entendimento para nós termos aí. Bom, Juízes, capítulo 15, de 1 a 20, logo após o Ministério de Louvor estará cantando mais um louvor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, em outra versão, a câmara. Mas o pai dela não quis deixá-la entrar. Eu estava tão certo de que você odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as arrumou aos pares pela cauda, e depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas, soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó, nem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá, e lá acamparam. E espalhando-se pelas proximidades da lei, os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jure-me que vocês mesmos não me matarão? Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não mataremos. E prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. E quando ia chegando além, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, como uma queixada de jumento matei 1.000 homens. E quando acabou de falar, jogou fora a queixada
e o local foi chamado Ramat-Leis. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: desce pela mão do teu servo então grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hacoré, e ainda lá está em Lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Vamos orar? Senhor, nosso ajudante, da Daniele, muito bom tê-los aqui, viu? Nas minhas devocionais pela manhã, nunca esqueço de orar por você, tá bom? Tá certo, então, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi lida, Deus. Meu intuito, ó Pai, que o Senhor esteja nesta noite me usando como instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho estudado sobre a vida de Sansão, e agora ainda mais tenho estudado sobre a vida deste homem. Nós vimos então na primeira mensagem que eu preguei a respeito de Sansão. Eu me lembro que eu disse que no seu nascimento, os filisteus ficaram durante 40 anos, eles ficaram sobre o domínio dos filisteus, sofrendo, apanhando, passando fome, dificuldades por causa dos filisteus. E eu me lembro que algo que ficou gravado no meu coração foi que eu disse que todas as vezes que nós passamos por um período difícil nas nossas vidas, Deus sempre levantará alguém para nos ajudar. Você já pensou nisso? Você já constatou isso? Todas as vezes que nós passamos por um período impróprio, inóspito, difícil, Deus sempre levanta alguém que nos ajuda, que nos traz uma palavra de ânimo, de encorajamento, boca de Deus para as nossas vidas, através do Espírito Santo. Na segunda mensagem, eu me lembro que eu disse para os irmãos, e deixei frisado isso, que a nossa força, ou a força de Sansão, não vinha dele mesmo, mas vinha do Senhor. Mas Sansão era um homem de um ímpeto muito forte. Era alguém que não pensava para agir, e as suas escolhas, muitas das vezes, colocava em xeque todo o seu ministério, ou seja, toda a sua vida. Hoje, nós iremos falar de um homem solitário. O homem que, embora tinha toda uma força, embora um homem todo robusto, ele sem Deus era absolutamente nada. Era alguém muito solitário. Sansão só conseguia agir de uma forma sensata e coerente quando ele agia sobre o poder do Espírito Santo. Quando ele não agia sobre a batuta ou sobre a regência do Espírito Santo, ele era um homem totalmente inócuo, um homem sem defesa, um homem que não pensava, um homem que as suas atitudes não eram coerentes ao Deus que ele conhecia. E ele sempre agia desta maneira. Mas o nosso Deus é um Deus tão grande, que ainda, meus irmãos, sobre a imperfeição de Sansão, e toda a sua dificuldade e sua limitação, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus agia através da vida de Sansão.
O que eu quero dizer com isso? Que com toda a minha pequenez, com toda a sua pequenez, com toda a nossa limitação, que nós temos e muita, mesmo assim, Deus age, Deus agiu, Deus age e continuará agindo através das nossas vidas, porque Ele é Deus. Amém. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. E quem não se identifica com Sansão em algum momento? Quem em algum momento na sua vida não se encontra sozinho? Quem na sua vida em algum momento não se encontra solitário? Quem muitas vezes na sua vida não pergunta a Deus: Senhor, o Senhor não está ouvindo mais as minhas orações? E indo além ainda, quantas vezes, meus irmãos, nós até questionamos: será que existe Deus mesmo? Será que Deus é verdadeiro? Será que eu não estou perdendo meu tempo na igreja? Um escritor norte-americano antigo chamado Howard, ele diz o seguinte: que a Bíblia, ele compara a Bíblia como um disco velho que ainda toca, que ainda fala. Ele diz isso. E muitas das vezes nós nos encontramos iguaizinhos a Sansão, solitários. E ele se encontrava muitas das vezes na sua vida, ele se encontrava assim. Se você fizer, talvez se eu fosse um psicólogo, talvez se eu fosse aí um psicanalista, talvez se eu fosse um psiquiatra ou um terapeuta, eu diria para Sansão que ele era depressivo. Eu diria para Sansão que ele era um homem muito ansioso. Porque Sansão muitas vezes ele não agia, meus irmãos, da forma adequada que ele deveria agir, mas ele agia segundo os seus impulsos, segundo os seus desígnios, segundo as suas vontades. Olha só, esse texto que nós acabamos de ler, ele acaba de brigar com o seu sogro e com a família do seu sogro. Ele foi para sua casa ali, ele refletiu, mas ele tinha acabado de brigar, ele tinha acabado de casar, ele tinha acabado de brigar, agora ele volta novamente, à casa do seu sogro, tentando fazer uma reconciliação com a sua esposa. E quando ele chega ali, o que acontece? O seu padrinho de casamento tomou a sua mulher. Olha só, era para ser alguém recalcado, não é verdade? Foi isso que aconteceu. E o pai dela não gostava muito dele, não. E o pai dela falou assim: olha, tem a irmã mais nova, você quer? Porque a sua esposa mesmo, essa daí já foi. E ele se revoltou. Mas tudo por causa de uma briguinha, por causa de uma besteira. Ele preferiu ir para a casa dos pais, deixou a sua esposa, agora deu um relance nele e falou: poxa vida, agora eu vou pegar e vou me reconciliar com ela. Tarde demais. Tarde demais. O pior, o inevitável, já tinha acontecido. Enfurecido, ele disse: olha, eu vou vingar desses filisteus, eu vou acabar com eles. Colocou fogo ali com as raposas, colocou fogo em toda a plantação dos filisteus, a ponto do próprio povo, e o próprio povo de Israel fala assim: olha, nós somos escravos dos filisteus, e você ainda com tudo continua arrumando briga com eles. Nós vamos levá-lo até a presença dos filisteus. O próprio povo dele, o próprio povo de Sansão, que era o povo de Israel, procurando ajudar os filisteus para se vingar dele. Sansão era um homem que as paixões fluíam sobre a sua alma, sobre o seu corpo. Sansão era aquela pessoa que quando ele via, ele já estava fazendo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos entregar às nossas paixões,
O apóstolo Paulo está dizendo: olha, que vocês não possam se entregar segundo as coisas que vocês estão vendo, segundo as coisas que vocês estão sentindo, segundo as coisas que vocês estão querendo. E Sansão era desta forma. Feliz é aquele que tem domínio sobre as coisas. Feliz é aquele que consegue negligenciar as paixões, os desejos infláveis sobre as nossas vidas. Às vezes eu vou numa loja, não sei se você é assim como eu, né? E recentemente eu fui numa loja, né? E eu disse assim para a vendedora assim: eu gostei daquela camisa, tem o número 3, tal, né? Ela falou assim: olha, só tem aquela. O senhor vai levar? Eu falei: não, eu vou experimentar. Se eu gostar, eu levo. Se eu não gostar. E a moça ficou quase 10 minutos arrancando lá, que só tinha aquela, pegou tal, pegou com o maior carinho tal. Quando eu coloquei a camisa ficou muito larga, né? E vendedores, irmãos, sabem, né? Ela pegou e disse assim para mim assim: o senhor vai levar essa? Pega mais outra. Eu falei: não vou levar essa. Eu não gostei. E eu vi que eles não gostaram quando eu disse que eu não gostei, né, da camisa quando eu coloquei. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que muitas vezes compram as coisas para fazer a vontade do vendedor, para alegrar o coração do vendedor. Depois chega em casa, não usa, dá para os outros. Por quê? Porque não quer confrontar, tem vergonha de dizer não e outras coisas mais. Não, meus irmãos. Nós, como servos de Deus, nós não podemos ser assim. Não é resposta, silêncio também é resposta. Não devemos nos dar as nossas paixões, não devemos nos entregar às nossas paixões, mas devemos viver segundo a vontade de Deus. É isso que Deus procura, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Feliz é o homem que não se dá às suas paixões. Se ele já não tinha feito bastante, além de acabar com toda a plantação dos filisteus, ele ainda, quando é levado até a presença dos filisteus pelo povo de Israel, e a Bíblia diz que ali estava quase 3.000 homens junto com ele. Ele pega uma queixada de um jumento. Vivo? Não. Ele comete novamente outro pecado que ele não poderia cometer. Por ele ser um nazireiro de Deus, ele não podia beber bebidas fortes. Não podia tocar em defuntos. Ele não poderia cortar o seu cabelo. E novamente ele incorre no mesmo erro. Pastor, mas defunto não era a pessoa? Não era só a pessoa, né? Ele não podia tocar nada que estivesse morto. E ele pega novamente a queixada ali de um jumento que estava morto e golpeia 1.000 filisteus. E mata esses 1.000 filisteus. Os irmãos observam que uma pessoa solitária ele é capaz de fazer. Dá para você entender. Muitas vezes quando nós nos trancamos, muitas vezes quando nós ficamos, olha, eu não quero falar com ninguém, eu não quero conversa, se ligar, diga que eu não estou, olha, eu não quero ver ninguém hoje. Isso é um perigo, meus irmãos. Isso é um perigo. Sansão, ele não tinha amigos. Sansão era um homem solitário. Sansão não tinha com quem abrir seu coração, não tinha com quem falar. E nós vemos então que ele comete novamente mais um erro. Ele mata ali 1.000 homens, justamente com uma queixada de jumento. Ele golpeia, ele mata aqueles homens. Por quê? Porque
ele só pensava muitas vezes, quando o Espírito Santo se apossava dele. Era da vontade de Deus que ele fizera isso? Não, não é. Mas sobre a vida dele tinha uma promessa. E quando o Espírito Santo se apossava dele, a força dele era descomunal. E podemos afirmar com certeza que ali havia a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Amanhã, quando você abrir os seus olhos pela manhã e você perceber que você está vivo, tenha certeza inexorável que é a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Viver é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Viver é a oportunidade, é um presente de Deus sobre as nossas vidas. E fica muito mais fácil ainda viver quando nós temos a presença contínua do Espírito Santo de Deus em nós. Como é maravilhoso ter essa certeza, como é maravilhoso ter essa interação com o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Irmãos, eu vou falar pela 35ª vez, né? E eu gosto de falar isso, né? E o que eu vou falar para os irmãos é uma grande realidade que eu tenho. Eu sempre ouvi falar, desde a faculdade, desde os pastores que eu tive, e ainda ouço falar a respeito disso, que o pastor é alguém muito solitário, que pastor é aquele que sofre calado, que pastor é aquele que envelhece, que pastor uma hora ele está alegre, daqui a pouco ele já está triste, e não sei o que, não sei o que lá. Sabe, tem muitas pessoas que, tem seminaristas que não querem nem ser mais pastores, porque o pastor diz, o pastor dele impõe sobre ele, olha, porque ser pastor não é fácil, ser pastor é triste, as pessoas falam mal, sabe? E acaba colocando aquilo que ser pastor é um peso, que pastor é isso, que pastor é aquilo. Se você perguntar para mim se pastor é fácil, eu vou dizer para você que não, não é fácil, né? No mesmo momento que nós estamos felizes, estamos tristes. Mas eu não sou solitário, meus irmãos. Eu não tenho esse negócio, sabe? Esse negócio de ficar moado, de ficar falando mal da igreja, falar mal dos irmãos. Acho que quando acontecer isso, pede para sair, é a grande realidade, né? Vou dizer para os irmãos que ser pastor é um privilégio de Deus. Ser chamado por Deus é um privilégio. E a gente tem que tirar essa visão que o pastor é um coitado, que é aquele homem que apanha e não pode falar nada. Bate em mim para você ver se eu vou falar. Não existe isso, meus irmãos. Todos nossos pecados, toda a nossa tristeza, toda a nossa desilusão, todo o nosso choro, toda a nossa doença, Jesus Cristo levou sobre seus ombros na cruz do Calvário. Somos felizes porque servimos a este Deus. E nós vemos então que Sansão era esse homem que não se identificava com aquilo de fato que Deus era na sua vida, fazia na sua vida, que estava sendo cumprido na sua vida. Não podemos nos entregar aos nossos sentimentos, mas devemos a cada dia confiar nas misericórdias do Senhor. É ela que nos renova, é ela que nos guia, é ela que nos fortalece, é ela que nos mantém de pé. Tudo aquilo que nós estamos passando, se alguém aqui está sofrendo, muitas vezes que nós sofremos, não é culpa de Deus, mas é culpa de nós mesmos. Muitas vezes, meus irmãos, o homem, ele procura os seus problemas. O homem procura as suas dificuldades. Se o homem sofre,
É o homem que procura esse sofrimento. E o próprio Jesus, ele disse isso: no mundo tereis aflição. Foi ele que disse isso, porque nem ele mesmo estava escape, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, nem o próprio se livrou disso. Por que nós iríamos nos livrar se somos frutos do pecado do homem? Agora, o que precisamos da parte de Deus? Buscar o Senhor. Se você tem sido alguém muito solitário, se você tem sido alguém triste, se você tem sido alguém que procura muitas vezes não falar com as pessoas, você tem se trancado, que em nome de Jesus, que você possa esta noite abrir o seu coração para o Senhor, abrir o seu coração para Deus, que muitas das vezes tais atitudes nos levam à ruína, e não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. De onde vinha a força de Sansão? Dele não vinha nenhuma força, mas a força de Sansão, ela vinha do Senhor. Se você nesta noite, durante esses dias e durante os dias, tem vivido uma vida, ou tem muitas vezes não tido forças, não tem tido muitas vezes forças nem para orar, nem para buscar a Deus, que você possa nesta noite ter um encontro com Deus, que você possa pedir para o Senhor: Deus, habita na minha vida, que eu possa ter força para lutar, que eu não venha ser alguém tão solitário, porque eu tenho a sua companhia. Quem tem companhia nunca está sozinho. Quem tem companhia sempre está bem acompanhado. E a nossa companhia é Ele, é o Senhor, é o nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Já dizia o filósofo que coração do homem é terra que ninguém pisa, só Ele conhece. O salmista diz no Salmo 139, que antes que a nossa palavra chegue à boca, o Senhor já as conhece todas. Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele nos conhece, Ele sabe de fato quem nós somos. Não tem como um crente ser solitário na presença do Deus dos deuses, na presença do Espírito Santo de Deus. Que você, como servo do Senhor, possa contar sempre com a presença dEle, que Ele está contigo, que ainda que muitas vezes a doença se levanta sobre o seu corpo, as dificuldades se levantam sobre si, Deus está presente com você. E ainda que a morte vier, louvado seja Deus, no abrir e fechar dos seus olhos, você estará na presença de Deus. O mundo aí fora, ele diz que a morte é um prejuízo. A palavra de Deus diz que o povo aí fora diz que a morte é uma perda. Não para nós. Para nós, para nós, a morte é vida, a morte é água. Estava estudando no hebraico a respeito da morte, da vida. E os irmãos sabem que tanto a vida como a morte, nos seus estágios, ela tem a água. Eu vou citar para vocês depois, mas isso na última mensagem, que tanto a morte como a vida, ela no hebraico, ela simboliza a água, Então, quando alguém morre, ela não deixa de ter água, porque ela nasce novamente. Ela nasce sobre uma placenta. O que tem? Eu sou homem, mas tem irmãs aqui que são experientes. O que tem dentro da placenta de uma mulher? Água. Quando você desce ao batismo, você é batizado sobre o que? Sobre as águas. E a morte também é vida, é água. Que você nesta noite, meu querido irmão,
que você possa degustar desta mensagem, que você jamais possa imaginar que um momento da sua vida você está sozinho. Em nenhum momento da sua vida você está sozinho. Não imagine isso, por favor. Que nos momentos mais terríveis da sua vida, que você possa entender que a presença de Deus se faz naquele momento única e eficaz. Se você tem uma intimidade muito grande com uma pessoa, que você possa direcionar essa intimidade para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Que você seja alguém que nasceu na água e que você possa morrer na água. Que você possa ter esta certeza absoluta sobre a sua vida. Da água um dia eu vim neste mundo, e pela água eu voltarei novamente. Porque a água também simboliza a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Solidão? Nunca mais, quando nós temos Deus. Solidão nunca. Que você não possa viver e agir segundo uma vida de solidão, uma vida uníssona, uma vida sozinha, mas que você possa viver segundo os desejos, os desígnios e a presença do Espírito Santo de Deus. Concluo minha mensagem dizendo: você não está só. Deus te abençoe. Abaixe a sua cabeça.